Fala turma, eu sou a Gisele, eu sou assessora de comunicações do Senagre Júnior. Hoje a gente está aqui na Agrimip para gravar mais um episódio do nosso quadro Senagre Conecta, quarto episódio com a professora Regiane e o doutor Daniel. Hoje a gente vai estar falando de um tema muito interessante, que é se o manejo integrado de pragas é o futuro de uma agricultura sem pesticida. Então fiquem ligados que a gente vai ter uma visita técnica no laboratório também, com os alunos, vai ter muita coisa boa nesse episódio. Então estamos aqui com a professora Regiane e com o doutor Daniel. Eu gostaria que vocês contassem um pouco da história de vocês, como vocês vieram parar aqui na Agrimip, aqui na Unesp FCA. O Daniel, que é um egresso aqui da Unesp. Legal, bom dia, obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho do Agrimip, um pouquinho do que a gente faz aqui na FCA, né? Agradeço a disponibilidade do Daniel também. Eu vim para cá, para Botucatu, não sou daqui, eu sou paulista, de São José dos Campos, tenho uma trajetória de formação, mas vim para cá em 2012 e assumi a vaga de manejo integrado de pragas, no curso de agronomia. Desde então a gente trabalha com a integração de ferramentas de manejo, sempre buscando a manutenção das pragas abaixo do nível de dano econômico. A gente trabalha com todas as ferramentas de manejo, não só controle químico, mas controle biológico. A minha formação tem bastante pano de fundo em controle biológico, mas biotecnologia, métodos por comportamento, tudo que tem de ferramenta para criar um ambiente desfavorável para as pragas, a gente trabalha aqui no Agrimip. Também sou professora na Oklahoma State University, professora adjunta lá. A gente tem um convênio, a Unesp tem um convênio com a Universidade de Oklahoma e eu que sou a coordenadora hoje, e por conta disso a gente tem alunos lá, tem disciplinas lá e também tem atuação aqui. Hoje o Agrimip, ele é cadastrado na Unesp, ele é também cadastrado na esfera estadual e nacional, via CNPq, é um grupo de pesquisa cadastrado no diretório do CNPq, que é aí a agência que regula pesquisa no nosso Brasil, entre outras, né? A gente tem aqui hoje um pouco mais de 20 alunos trabalhando conosco, todos desenvolvendo pesquisas na área de manejo de pragas, diversos projetos em diferentes linhas de pesquisa aqui, entre eles alunos de graduação, programas de aprendizagem de técnica, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado também. Bom, eu gostaria também de agradecer, é um prazer aí poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho do Agrimip, da nossa experiência aqui para você, né? Para mim, principalmente por ser um aluno egresso, né, daqui, então eu sou formado aqui, eu sou de Piracicaba, mas eu fiz engenharia agronômica aqui no campus, né, eu entrei na turma de 2010 e aí me formei aqui e iniciei como estagiário do Agrimip em 2014. E aí desde lá para cá, então já fazem mais de 10 anos, 10 anos em que eu trabalho aqui no Agrimip, né, então eu fiz estágio na parte de controle biológico, né, minha iniciação científica foi com uma pequena vespa que chama tricograma na parte de controle biológico. E aí depois eu me formei e eu fiz mestrado e doutorado aqui na parte de proteção de plantas e eu trabalhei com uma praga popularmente conhecida como mosca branca na parte de manejo integrado de pragas, então dentro de todas as táticas de controle desse inseto. Atualmente eu faço pós-doutorado aqui, né, no departamento, no Agrimip, atuando como pesquisador e auxiliando aí em todos os trabalhos, todas as pesquisas, tanto na parte de laboratório, quanto na parte de casa de vegetação e de campo. Então é um prazer aí poder estar falando um pouquinho da experiência para vocês. Professora, eu fiquei sabendo que você já teve uma história com a Senagre Júnior. Eu gostaria de saber se podia estar compartilhando isso com a gente, para quem estiver assistindo. O Senagre mora no meu coração, todo mundo sabe disso. Principalmente a turma, vamos falar lá desde 2015 até 2019. Eu não era tutora, fui tutora no período, né, a gente resgatou entre 17 e 19, mas antes eu tinha bastante proximidade com os alunos do Senagre. Na verdade, eu adoro os alunos, eu gosto muito de estar no meio dos alunos, principalmente os alunos que são interessados. E entre os alunos na nossa comunidade aqui, vamos falar da FCA, o aluno que está no Senagre, ele tem um diferencial, ele já está buscando algo diferente.
E esses alunos eu sempre tive muita afinidade. Então a gente tinha, à época, muitos eventos sendo realizados na FCA, isso eu estou falando de um período antes da pandemia, então a gente tinha muito evento, principalmente no Terreirão do Café, e todos eles liderados pelos alunos do Senagre. E eu estava sempre muito envolvida com os alunos. Num dado momento, esses alunos eles me procuraram buscando soluções para impulsionar as atividades do Senagre. À época, o Senagre estava vivendo uma fase que precisava ali de um desprendimento de energia para acertar a parte administrativa, contábil, a parte da empresa, propriamente dito. E daí eu me disponibilizei à época e daí fui tutora. A gente trabalhou bastante nessa organização e a gente conseguiu organizar, né, a parte contábil do Senagre foi ajustado, o talonário foi, né, o talão de notas foi acertado, ficou tudo certo. Com base nisso, a gente foi à direção e a gente pediu mais protagonismo para as empresas júniores, né? No caso, eu falava pelo Senagre, mas tinha os outros tutores falando também pelas demais empresas júniores. Nesta oportunidade foi então ventilada ali uma chance ou uma ideia de mudar, colocar então as empresas júniores numa sede, e foi então quando o Senagre foi para o Sítio Modelo, ali, né, recebeu essa oportunidade de ter uma sede administrativa e que forma ali uma área que cria chances de vocês fazerem um monte de outras coisas. Mas aí veio a pandemia em 2020, a gente teve aí um período de que as coisas ficaram estranhas para todo mundo, a gente sobreviveu a isso, a gente está aqui para contar. Então eu fico feliz de receber vocês aqui agora, porque eu enxergo que vocês estão buscando essa oxigenação que foi ventilada lá atrás, vocês agora vão continuar pensando nesse sentido. Fico feliz pra caramba, gosto bastante. Então, para estar começando, a gente vai dar início ao nosso tema, que é o manejo integrado de pragas pode ser o futuro de uma agricultura com menos pesticidas? E daí eu tenho a primeira pergunta, que muitas pessoas podem não saber, mas existe uma diferença entre o controle biológico e o manejo integrado de pragas, né? Qual que seria essa diferença? Pergunto para os dois. Essa é a pergunta que movimenta esse grupo de pesquisa, o AgriMIP. Né? A AgriMIP é, na verdade, exatamente isso que você perguntou. Grupo de pesquisa e manejo integrado de pragas na agricultura. Então, o que a gente trabalha aqui é exatamente esclarecer o que é isso. Então, vamos lá. A gente vive um momento hoje de... É muito fácil a gente falar e ver nas mídias, as empresas, os profissionais falando, porque eu faço MIP. MIP virou um ponto de positividade na agricultura. Mas nem todo mundo conhece o que é MIP. O MIP, na verdade, que é esse manejo integrado, vai ser a integração de ferramentas de manejo. Controle biológico está entre essas ferramentas de manejo e não só a única. Você falou muito bem, manejo integrado de pragas não é controle biológico, não são sinônimos. O controle biológico está inserido dentro do manejo integrado de pragas. Principalmente se a gente olhar hoje, se a gente olhar o que a gente tem à disposição de ferramenta para manejar pragas hoje, a gente evoluiu muito. A gente não tem mais só controle químico e controle biológico. E esses dois hoje não estão mais competindo ou brigando, não. É controle químico junto, integrado com controle biológico, integrado com métodos por comportamento, integrado com biotecnologia, práticas culturais e outras tantas coisas. Mas o ponto principal do manejo, que é o que todo mundo esquece, é que pegar as ferramentas de manejo e usar junto, isso não é MIP, isso não é manejo integrado. A gente tem que saber o que tem à disposição, as ferramentas, as táticas de manejo. O planejamento. O planejamento é o diferencial. Você tem que monitorar essa área de estudo, de produção, e você tem que usar essas ferramentas de manejo no momento adequado. O engenheiro agrônomo, ele vai saber, ele vai ter a tomada de decisão para determinar quando usar essa ferramenta de manejo. A gente não está ali usando sem posicionamento.
A gente está lá monitorando, verificando quais são os insetos, quais são as pragas, o nível dessa infestação e fazendo a intervenção quando é necessário. Porque se a gente busca hoje aumento de produtividade e a produção pela unidade diária, quanto menos a gente gastar fazendo pulverizações, melhor vai ser a nossa produtividade. E é isso que a gente busca. O manejo integrado está inserido neste contexto. Entendi. Exatamente. O MIP, como a professora falou, principalmente essa parte de monitoramento, né, que a gente gosta de falar, é o alicerce, né? Ele é a base. Então você precisa ter essa parte bem estruturada, que é o conhecimento da praga, os níveis de dano para cada cultivo, para daí você conseguir usar essas estratégias de controle de uma forma racional, sem que você consiga gerar um ganho em produtividade e não ter um custo desnecessário, né? E também respondendo a sua pergunta, o manejo integrado de pragas, ele não é o futuro, ele é o presente, ele é um conceito que ele já veio lá do passado e com a evolução desse tempo, hoje as táticas de controle, as estratégias de controle, elas também evoluíram. Então, hoje, o manejo integrado, ele é o presente, vamos dizer, ele é a forma racional de você fazer a utilização dos recursos que você tem de uma forma que você seja muito mais sustentável, consiga gerar um ganho em produtividade, não precise aumentar as áreas de produção, então dentro, como a professora falou, dentro daquela unidade de área você consiga aumentar de uma forma que seja mais sustentável, que você consiga gerar mais lucro, você consegue gerar mais emprego, você consegue ter mais tecnologia, então você faz um uso racional dessa área. Então, hoje o manejo integrado ele é o presente, ele já... exatamente. E sabe, só complementando essa ideia, gente, eu falo isso muito em sala de aula, e quem escolhe fazer agronomia, escolhe um curso que é fantástico por conta disso. Se a gente buscar na história, a gente escutava que o Brasil estava atrás de outros países, potência na agricultura, há décadas atrás. Hoje, para diversas culturas, o Brasil ele é o maior produtor agrícola de diversas culturas. E se a gente considerar o Brasil como a área total, a área gigante, a gente fez ao longo das últimas décadas um excelente trabalho. O Brasil, ele fez o dever de casa e a gente é uma potência baseada, a gente tem aí uma base de melhoramento genético, de práticas culturais, de produção agrícola. E hoje, no patamar de produtividade que a gente está, a manutenção é o nosso desafio. E a gente busca eliminar os fatores que reduzem a produção. Entre elas, a ocorrência de pragas, ela é assim, um ponto a ser observado, com certeza. É uma das coisas que mais diminui produção, se você não tiver ali a atuação do engenheiro agrônomo. Só que fazer manejo de pragas, que hoje está totalmente conectado com a atualidade para a manutenção dessa produtividade, a gente precisa entender de fato o que é o manejo de pragas, visitar, estar na área. Não tem como você fazer uma tomada de decisão sem estar ali monitorando essa produção. Isso é fundamental, porque daí você otimiza seus recursos. Então, baseado no que vocês falaram agora sobre ser o presente, como é que vocês fazem essa conexão do AgriMIP com a agricultura, com o produtor rural? Como que é feita essa ponte? Saindo da faculdade para levar isso para o campo? Primeiro, a gente tem disponibilidade. Primeiro ponto. Claro. Né? A gente tem essa disponibilidade. E muita vontade em estar ao lado do produtor. A gente tem. É uma coisa que o produtor reclama muito, né? Não, com razão também. Não, e assim, os desafios eles são enormes. Né? O produtor agrícola hoje, ele sabe muito, ele tem um conhecimento acadêmico e tem um conhecimento empírico da experiência do dia a dia. E no final do dia ele está buscando uma produtividade que isso vai ser revertido numa atividade econômica que vai circular, proporcionando qualidade de vida para a família, para a sua cidade, e é isso. E o que acontece? Nessa visão, a gente do AgriMIP está sempre muito conectado com a ponta da cadeia. A pesquisa que a gente faz aqui,
muitas das vezes ela é feita dentro do laboratório, mas a pergunta ela visa uma resposta muito aplicada. A gente sempre está conectado com o que está acontecendo no campo. Então, para a gente estar conectado com o campo, a gente está no campo, então a gente está em contato com esses produtores, a gente está muito presente no dia a dia das fazendas, conversando com esses produtores, com as consultorias, com as empresas, a gente participa de muitos eventos no campo, a gente sempre está em conexão. Porque a cada visita no campo, você volta com várias perguntas para dentro do laboratório e a gente converte isso em pesquisa, e essa pesquisa a gente sempre retorna para esse produtor. A gente volta lá para o produtor e fala, olha, aquilo que a gente fez aqui, aquele estudo que a gente fez aqui, e vocês gentilmente nos apoiaram, nos cederam área, tá aqui o resultado. E isso criou um vínculo. Hoje a gente tem um vínculo com produtores, são números significativos. A gente tem hoje, aí a gente está hoje planejando para essa safra o monitoramento de áreas para posicionamento de táticas de manejo em mais de 2.000 hectares. O agricultor mesmo. O agricultor. Em áreas de produtor, para fazer a tomada de decisão para o uso dessas ferramentas de manejo. Então isso hoje foi construído porque mudar o conceito, mudar a cultura, ou conseguir difundir uma tecnologia inovadora, entre elas controle biológico, biotecnologia, controle por comportamento, sair do que é o que o produtor mais usa, tem aí um relacionamento de bastante tempo para criar essa confiança, a fidelização, e hoje a gente consegue fazer. Hoje a gente consegue ser agente transformador no meio, e os produtores, hoje está numa situação bem interessante, o produtor vem buscar a gente, o produtor vem e pede para que a gente tenha essa participação em muitas das atividades que eles fazem. Outro ponto, tem muito egresso que vem aqui pedir para auxiliar, para trabalhar junto, para fazer projetos. Então também a sementinha que a gente, professor, planta dentro da sala de aula, né, semeia dentro de sala de aula, também a gente colhe vários frutos. Um exemplo aqui, né? Exatamente. E só complementando também, além de produtores, né, consultorias, empresas também procuram a gente, por exemplo, consultores. Gostaria de saber se o posicionamento que eu estou fazendo é correto, ou eu precisava obter uma resposta. Então, assim, a gente acaba criando esse vínculo mesmo, né, com a ponta da cadeia, que a gente sempre tem essa preocupação do que a gente está fazendo aqui dentro e lá fora esteja sempre conectado com a ponta da cadeia. Sempre tem um porquê. A gente busca um propósito das nossas atividades. Então, vamos dizer assim, aqui a gente está olhando o que está acontecendo no campo com uma lupa, vamos dizer assim, em detalhes, para a gente conseguir obter essas respostas dentro da realidade de cada produtor, tanto do produtor pequeno, produtor médio, produtor grande. Todos eles têm demandas, e também nós temos o que aprender e o que ensinar para eles, sendo essa via de mão dupla, né? Então, eu acho que isso é fundamental. É a parceria onde todo mundo ganha. A gente ganha muito, o produtor ganha muito, a comunidade ganha muito. Muito bom. Então, como vocês têm bastante experiência com produtor, pequeno, médio, grande, tem algum obstáculo na hora de atingir algum produtor, alguma coisa? Vocês têm um problema? Tem algum perfil que os produtores que vocês atingem têm em comum? Alguma característica? Porque se vocês pegam um produtor de pequeno ao grande, eles têm que ter algum pensamento, alguma necessidade que só o Agrimip pode estar resolvendo. Só uma manejo hereditária pode estar resolvendo. Esse ponto que você colocou, eu gostaria de destacar. A questão do pequeno, médio, grande, os tipos de agricultura. Para a gente, isso indifere. O manejo integrado de pragas é uma tecnologia que se aplica em qualquer tipo de agricultura, independente da que seja, do tamanho do produtor, do tipo da produção de plantas, ele se aplica. Por quê? Se você tem lá um sistema produtivo que tem ali uma certificação, uma orientação de uso de determinadas ferramentas, o manejo ele vai
pelo monitoramento, indicar o momento que a gente tem que fazer algum uso de algum insumo, e esse insumo vai estar atrelado ao que o produtor precisa usar, o que ele pode usar. A tecnologia que ele tem. Exato, a tecnologia que ele tem, se ele tem ali um pulverizador pequeno, um costal, ou se ele tem um autopropelido, um avião, então a gente consegue se adequar. Isso aproxima o AgriMIP de qualquer produtor. Mas não quer dizer, como você falou, que a gente não tenha desafios. Os desafios está em entender a realidade desse produtor e saber o que tem no mercado, o que tem à disposição, o que melhor vai se adequar ao uso daquele produtor. Porque vamos lá, se a gente vai trabalhar com um produtor de soja, que tem ali uma infraestrutura bastante robusta, maquinários, equipe, você vai ter um trabalho para trabalhar neste nível. Mas a gente tem aqui uma lista de mais de 50 produtores de tomate dentro de Botucatu, que é a agricultura familiar, que é a família que vai fazer a produção dessa produção agrícola e vai fazer a comercialização e vai fazer todo, e a gente precisa entender essa realidade, e a gente tem um projeto lindo que está sendo realizado. Esses produtores de tomate, que a grande maioria deles buscou uma alternativa à produção de plantas medicinais, que eles têm aí um sistema de produção e venda aqui em Botucatu, eles buscaram uma alternativa. A gente sugeriu a cultura do tomate. A cultura do tomate é uma cultura difícil, tem muita praga, muita doença, mas está dando super certo, porque a gente vai lá, entende o universo desses produtores, que são em pequenas áreas, e a gente faz ali a transferência dessa tecnologia, mostrando que para produzir o tomate, utilizando insumos biológicos daí, porque o sistema produtivo deles requer, eles estão conseguindo produzir um tomate ali de qualidade, altamente produtivo dentro daquela condição. Então o desafio, eu coloco, Daniel pode levantar outros pontos, mas é a gente entender a realidade de cada produção agrícola e cada sistema que a gente está se deparando. Isso é o valor do conhecimento. Você tem o conhecimento, saber como aplicar, eu acho que é esse desafio, e mostrar os resultados. Porque a gente fala, o produtor é muito refratário, mas ele é refratário porque aquilo ali depende da vida dele, a família dele, o sustento da família dele. Então, se você mostra resultados e que aquilo vale a pena, via de regra ele arrisca, né? O produtor é corajoso, então acho que é um dos caminhos, mas certamente o Daniel quer transformar a sociedade, né? E a professora colocou um ponto muito importante, que a gente entende e assim, a gente respeita a vivência do produtor, a experiência dele. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que numa determinada área eu tenha um conhecimento mais específico do que aquele produtor. Mas eu tenho, no meu caso, por exemplo, eu tenho 10 anos de atuação na área. Eu preciso respeitar aquele produtor que ele está plantando aquele tomate, que ele está plantando aquele cultivo há mais de 30 anos, às vezes. Ou seja, ele tem algo a aprender, mas ele tem muita experiência. Eu acho que isso que é incomum para nós do AgriMIP, a gente conseguir acessar esses produtores. A gente respeita a vivência deles e a gente sempre aprende algo. E é aí que a gente consegue os melhores resultados, porque, como o professor falou, o produtor ele é corajoso, mas você precisa entender e você precisa respeitar a atividade dele, o que ele faz, porque aquilo lá é o sustento da vida dele. Tanto o pequeno, quanto o médio, quanto o grande. Aquilo lá é o sustento da família dele, é o sustento da empresa dele. Eles têm vários funcionários, ou eles têm uma família inteira que trabalha lá, então eles dependem daquilo. Mas você tendo esse respeito, esse entendimento, você consegue acessar. E muitas vezes, né, pela nossa experiência, a gente acaba gerando bastante benefício, né, pro produtor. É que ele ganha-ganha, a gente aprende, eles ganham mais, então isso é muito legal. Porque pensa bem, hoje em dia, nesse mundo de inovação que a gente tem, nessa globalização da informação, por mais que a gente esteja dentro da universidade e que sejamos privilegiados por ter acesso a um volume de informação gigante, o ecossistema de inovação é impossível de você dominar ele de forma integral.
Então a gente não sabe tudo, a gente sabe um pouco daquilo que a gente está trabalhando. Mas essa troca diária da rotina, da vivência, enriquece demais. E eu acho que essa predisposição a compartilhar, a somar, eu acho que cria essa proximidade, essa conexão com o campo. Porque quando a gente vai uma primeira vez, quando a gente tem aí uma conversa com esses produtores, com as cooperativas, com as empresas, com quem a gente trabalha, a gente sempre vai com uma disponibilidade de trocar, não só de apresentar aquilo que a gente faz. A gente tem isso em mente, que a gente não sabe tudo. E é uma verdade. É não importante saber isso, dessa consciência, né? A gente Mas nunca fez isso é o certo, que vocês fazem é o errado, porque às vezes quem pode estar errado a gente tem essa humildade de entender que o conhecimento ele é volátil e ele sempre se renova, né? Então a gente tem esse conhecimento, a gente tem esse entendimento de que a gente sempre tem que estar trocando para conseguir seguir em frente. E veja só, a gente na agronomia, a gente tem um leque de possibilidades de áreas de trabalho. Um agrônomo pode trabalhar com inúmeras atividades. A gente trabalha com entomologia, com manejo de pragas. É uma fatia disso. Então seria, assim, pouco adequado a gente achar que a gente está sabendo de tudo e falar para o produtor. Então acho que isso cria uma conexão. A gente tendo um país tamanho continental, que nem o Brasil, o MIP está preparado para atender as demandas do país inteiro em termos de produtividade? Já é, como vocês disseram, é o presente da agricultura. O MIP está preparado para atender essa demanda? Vamos lá. O MIP, o conceito e a aplicabilidade dele, ele está preparado para atender essa demanda. Porém, nem sempre todas as táticas que você encontra dentro do manejo integrado de pragas vão ser aplicáveis em todas as situações. Por isso que dentro do manejo integrado de pragas, nós temos as diversas táticas de controle, para que a gente consiga encaixá-las dentro dessa estrutura que é o manejo integrado de pragas. Então, eu diria que o manejo integrado de pragas, ele consegue atender a produção, mas nem sempre todas as táticas de controle, aquelas que a gente fala, o controle químico, o controle biológico, o controle genético, o controle comportamental, entre outros fatores, estejam disponíveis para uma determinada área, para um determinado produtor. Mas você pode não ter uma determinada tática, mas você consegue utilizar outras táticas dentro do manejo integrado de pragas. Inclusive também o próprio alicerce, né? Hoje em dia as tecnologias de monitoramento também elas estão evoluindo para que a gente consiga cada vez mais sermos mais eficientes para atender essa demanda. Eu concordo plenamente com o que o Daniel falou. O MIP, o conceito dele está preparado, porque ele é bem flexível e a gente sabe como fazer. Agora, a gente tem que respeitar essa regionalidade, como você falou, o Brasil tem um tamanho gigante, dimensões continentais, então a gente tem que respeitar cada região de acordo com o clima, o tipo da cultura, o nível tecnológico dessas culturas, então a gente precisa entender e regionalizar isso. Mas se a gente for falar em termos de ferramentas de manejo, temos diversas hoje. O gargalo, a dificuldade, aonde hoje muita gente está debruçado para otimizar, é a parte do monitoramento. Vamos pegar aí um exemplo prático. Vamos pegar a cultura da soja. Nossa maior extensão de área com uma única cultura hoje. A gente tem aí mais de 43 milhões, batendo 45 milhões de hectares nesse Brasil. Como monitorar toda essa área? Porque é bonito eu falar, precisa monitorar. Como monitora toda essa área para daí você ter a assertividade na tomada de decisão, otimizar recurso, fazer a intervenção no momento certo? A gente precisa desenvolver ferramentas para que esse monitoramento seja efetivo. Aí entra hoje a era do digital. O digital hoje entra com força, com imagens, com leituras diferentes, e sempre numa perspectiva de sustentabilidade.
A gente mesmo, um dos projetos que a gente tem desenvolvido aqui é colocar isso dentro de uma inteligência artificial, colocar isso para o campo e daí essa informação chegar para a gente de uma forma já bem detalhada para orientar essa tomada de decisão. Então é a área do manejo hoje que mais se desenvolve. Se desenvolve por quê? É o gargalo. Então assim, a gente poderia pensar, inteligência artificial, o digital hoje está presente no manejo de pragas, está presente na agricultura? Sim. Mas aí você está falando de grandes fazendas, de grandes grupos. Não. Hoje, busca-se também que essas tecnologias elas sejam acessíveis para todos os produtores, porque a gente precisa desse monitoramento, desse número de ocorrência de pragas para que a gente tome a decisão. Agora, como fazer isso? A gente está aqui debruçado em fazer esse ensinamento para a inteligência artificial, porque a gente está ensinando. Isso aqui é uma lagarta, qual lagarta? Isso aqui é um percevejo, isso aqui é uma mosca branca. Então a gente está nessa fase agora de alimentar essa inteligência artificial, mas a gente já tem aí alguns sistemas de monitoramento em armadilhas fixas, que tem câmeras, que tem uso aí de odores chamados feromônio, que a gente pode utilizar. A gente tem robôs hoje que percorrem as fazendas, robôs autônomos. Tem nem que ir lá. Exatamente, né? São robôs autônomos que fazem esse monitoramento, tem egresso trabalhando com isso, né? É o melhor dos mundos trabalhar na universidade, porque a gente vê egresso em todas as áreas. Mas a gente tem hoje tudo isso conectado e não tem mais como desvincular. Mas daí como que vai fazer isso? Isso que a gente vê como futurista nas mídias por aí, que é necessário hoje internet nas áreas rurais, nas propriedades, a acessibilidade, passa por isso também. Então essa revolução está acontecendo. E só vem para ajudar. É benéfico que aconteça, né? Outra pergunta agora. O governo tem algum incentivo no estudo desse monitoramento, do MIP em si? Eles têm algum incentivo, tem interesse? Como que funciona? Tem uma barreira que atrapalha o trabalho de vocês às vezes? Como que... Ciência é caro. Ciência é caro, com certeza. Ciência é caro. A gente vive uma fase em que o investimento em ciência e tecnologia no Brasil, de forma geral, precisava ser melhor incentivado. A gente não tem os recursos suficientes para fazer a pesquisa de excelência que é esperado o retorno à comunidade. A gente tem aí fomento, a gente busca recursos nos órgãos governamentais, não só na esfera nacional, mas na esfera estadual. A gente busca isso, a gente tem apoio, mas os recursos são escassos. O que a gente entende como um caminho muito possível e com potencial gigante é estabelecer essa parceria público-privada. Então essa parceria público-privada traz aí um incentivo para que a gente consiga ter os recursos para subsidiar as pesquisas. É caro fazer pesquisa, é caro manter a estrutura física, é caro investir na formação de recursos humanos, tudo isso requer recursos. E a gente tem trabalhado nesse sentido de injetar dentro do AgriMIP essa filosofia de tentar a captação e transformar esse recurso em produtividade. Produtividade tanto na formação de profissionais para esse mercado, que esse mercado hoje demanda um profissional atualizado nesse sentido, como também aí a difusão de tecnologia, transferência de tecnologia. Pra gente no AgriMIP, falar de pesquisa e extensão, e o tripé universitário, ensino, pesquisa e extensão, para a gente é muito confortável, porque a gente trabalha isso como se fosse o nosso DNA. A gente trabalha em função disso, porque no ensino você compartilha e você já incentiva os alunos a se interessarem por uma área dessa. A gente, na pesquisa, gera informação que retroalimenta o ensino e estimula a extensão. A extensão traz pergunta à pesquisa e também alimenta esse sistema de ensino. Então, é nosso DNA hoje está vinculado com isso.
Então a gente tem, mas não é fácil. Não é fácil. Para nós é muito difícil. Até porque muitas vezes, né, hoje em dia, cada vez mais com a tecnologia, a gente fala de inteligência artificial, de monitoramento, de robô e tudo mais, a agricultura cada vez mais ela está se tornando mais dinâmica. Ela é muito... A agricultura e o conhecimento, né, ele evolui muito rápido. E muitas vezes a própria velocidade em que alguns recursos chegam para que a gente consiga desenvolver uma pesquisa de excelência, a velocidade que esse recurso chega não é a velocidade da demanda no campo, da dinamicidade que a agricultura pede. Então, por isso que a gente foca em buscar também outras fontes de recursos para que a gente consiga sempre manter a excelência na pesquisa e conseguir entregar na velocidade que muitas vezes é necessário algumas respostas. E isso hoje, esse é um assunto bem importante, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque para o estado de São Paulo, o olhar, não posso falar dos outros estados porque a Unesp está aqui no estado de São Paulo e sou próxima ao que acontece aqui. Para o estado de São Paulo, a gente tem aí um protagonismo em termos de tornar isso legal. A gente tem legislação que suporta isso. A gente tem um marco legal da ciência para o estado de São Paulo que prevê a normatização dessa parceria público-privada. Hoje, a gente tem aí a segurança de trabalhar na captação dessas parcerias de uma forma muito transparente. Isso é muito interessante. E, de novo, traz para a gente esse benefício de somar. É o ganha-ganha, porque a empresa traz para a gente demandas, a gente entrega resultado, traz aí ações positivas de reforço no ensino, na pesquisa, na extensão. Eu acho que é uma engrenagem que tem funcionado de uma forma muito interessante. A professora, sendo professora adjunta na Universidade de Oklahoma, percebe uma diferença muito grande de como o MIP é estudado, visto, como ele é aplicado nos dois países? O departamento lá que a gente tem cooperação, que é o departamento de entomologia, embora o convênio seja entre as universidades, Oklahoma e State University e Unesp, aonde, por razões óbvias, aonde a gente tem mais interação é a entomologia. O professor que a gente tem muita parceria, o professor Holbeck, do departamento de entomologia, ele é um dos últimos orientados de um dos mentores da filosofia do manejo integrado de pragas, professor Higley, Leon Higley. Junto com outros pensadores lá na década de 60, inclusive um brasileiro, Marcos Kogan, entre outros, são os idealizadores da filosofia, do conceito do manejo integrado de pragas. Então, eu sou muito próxima dessa linha de pensamento de manejo integrado de pragas. Logo, a nossa interação traz para a gente uma similaridade em termos de pensamento. Agora, falar que a forma de aplicação no campo, o relacionamento com o produtor é diferente. O próprio sistema universitário é diferente. Entre Brasil e Estados Unidos tem bastante diferenças, respeitando aí as questões culturais, de clima, de cultura, de pragas. As pragas que ocorrem lá são pragas diferentes das que ocorrem aqui. Mas no dado momento da convergência, em função de eu seguir essa escola de pensadores, a aplicação do manejo é muito similar, né? Tanto que o intercâmbio de alunos nossos que vão para lá, agora em maio a gente recebeu um grupo de 25 alunos da universidade lá, ficaram aqui com a gente 15 dias, enriquece ainda mais o reforço desse conceito, porque é muito, muito parecido, em função do pensamento ser igual. Agora, dadas as suas peculiaridades, a gente vai adaptando em termos da aplicação no campo, mas em termos do pensamento é muito parecido por conta de como que foi criado. O Daniel estava falando, o manejo integrado de pragas, ele surgiu na década de 60 como uma situação que fez o mundo pensar sobre o uso
sem um posicionamento técnico adequado, dos primeiros inseticidas sintéticos, organosintéticos. Os inseticidas eles foram descobertos lá na Segunda Guerra Mundial. O primeiro inseticida descoberto, que foi o DDT, trouxe para a agricultura, à época, sem fazer um pré-julgamento, sem fazer um julgamento à situação, trouxe para o produtor um alento, um potencial de você produzir mais em função da redução do ataque de pragas. Só que esses inseticidas à época era ali naquele momento algo inovador, mas não se sabia ainda os efeitos colaterais. Isso foi descoberto uma década depois. E logo na sequência, esses pensadores, esses pesquisadores, eles levantaram essas questões. Mas será que está sendo usado certo? Será que essa toxicidade não está entregando para a gente algum efeito colateral no ambiente, na água, no solo, no desequilíbrio? Então foi aí que nasceu o manejo integrado de pragas. E desde então, e isso foi ontem, gente, porque eu estou falando da década de 60. Sim. Acabou de acontecer. É muito recente. É recente. O estudo cresceu muito rapidamente. E eu estou falando, o Leon Higley, né, o professor Higley que eu estou falando, que é um dos uns anos atrás. Ele trabalha ainda. Ainda trabalha. Ele ainda trabalha. Só que ele é professor da Universidade de Nebraska. Ele ainda trabalha. Marcus Kogan ainda trabalha. Né? Então, é assim uma ciência nova, porém, em que a gente evoluiu muito rapidamente, como você está falando, mas que a gente tem aí ainda acesso a essas pessoas que viveram essa experiência lá atrás. Que viram como era sempre, como que está sendo agora. Agora, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre as áreas de pesquisa aqui da GRIMIP, quais projetos estão acontecendo no momento, para a gente já dar início à nossa visita. Bom, hoje nós são muitas áreas de pesquisa, né? Atualmente o AgriMIP aqui no laboratório, né? Nós criamos, são 25 espécies, né, de insetos, entre insetos pragas, insetos benéficos, né, parasitoides e agentes de controle biológico, né, e predadores. E nós trabalhamos em diversas áreas, né? Como o AgriMIP ele trabalha com o manejo integrado de pragas, ele não trabalha focado só em uma tática de controle, né? Então ele acaba, nós trabalhamos focados em controle químico, em controle biológico, em controle comportamental, em controle genético. Então nós trabalhamos com diversas táticas de controle com diferentes pragas e em diferentes culturas, né? Então vamos dizer assim, parte dos nossos projetos aí, que são projetos grandes que nós temos, nós trabalhamos com algumas das pragas aí que representam aí são elencadas como grandes ameaças, né, para diversos cultivos no país. Por exemplo, algumas espécies de lagartas, né, lagarta do cartucho do milho, que é uma lagarta que se alimenta do milho, nome científico Spodoptera frugiperda. Nós também temos grandes projetos com mosca branca, né, que é popularmente conhecido como Bemisia tabasca, que é um inseto, além de causar dano direto na planta, ele é um inseto vetor de vírus, né, e que vírus para a planta causa um grande problema aí dependendo do cultivo. Por exemplo, no feijão, pode acarretar em perdas de até 100% do cultivo. Então, o vírus que aquele determinado inseto passa para uma planta, ele pode fazer você perder 100% da sua lavoura, né? Entre outras pragas, como por exemplo, uma praga aí dos citros, né? Que acho que é a maior praga dos citros aí que está colocando em risco o cultivo de citros no Brasil, né? No estado de São Paulo. Já houve a falência aí decretada pela Citricultura da Flórida nos Estados Unidos, né? Que é popularmente conhecido como psilídeo dos citros. Nós temos aí, nós fazemos diversos trabalhos nessa linha de pesquisa, tanto em controle químico, controle biológico, entre outras táticas de controle. E aí diversos outros insetos, por exemplo, na cultura do tomate também, né? Nós temos a traça do tomate, que é uma das principais pragas aí do tomate, entre outros insetos aí dentro dessas 25 espécies. E para a gente estudar, a gente, como falamos, a gente sempre desenvolve uma pesquisa pensando na ponta da cadeia, em como aplicar essa resposta. Então a gente desenvolve programas, são sempre programas. Os nossos projetos eles vão evoluindo. A gente tem aqui a manutenção dessas colônias, desses insetos em laboratório, o que é bem complexo, porque a gente tenta trazer para uma condição controlada o maior número de influências do campo, mas a gente mantém esses insetos em laboratório. A gente tenta responder algumas perguntas
em laboratório em condições controladas e a gente vai evoluindo para casa de vegetação num sistema um pouco menos controlado antes de ir para o campo. Então, muitas das vezes, em condições controladas, a gente já tem respostas aplicáveis. Então, a gente mantém esses insetos em laboratório para que a gente consiga evoluir e ser o mais rápido possível, porque também, como o Daniel falou, a agricultura é dinâmica. Todo dia aparece um problema diferente. A gente precisa tentar andar na velocidade do que acontece no campo. Então, a gente mantém no laboratório, a gente vai estudando, a gente vai dar uma olhada nas criações aqui, e tudo tem um sistema, né? Tudo tem um sistema de criação, de manutenção, e a gente tenta colocar dentro dos laboratórios mais ou menos como é a situação no campo. Então, a quantidade de luz, a quantidade de escuro, a temperatura, então esses atributos dos laboratórios tentando buscar uma realidade que esse inseto estaria no campo. Isso não é um desafio muito fácil da gente conseguir, mas a gente hoje consegue manter essas 25 espécies, né, lagartas, percevejo, mosca branca, tripes, um monte de os parasitoides, predadores, visando aí ter esses projetos. Interessante. Então eu agradeço a participação de vocês, eu agradeço vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para a gente estar aqui. E agora a gente vai ficar com a visita técnica nos laboratórios da Agrimip. Oi pessoal, me chamo Jorge, estou no 4º ano de agronomia, sou estagiário aqui do Agrimip há 1 ano, ajudo na criação das lagartas, né? Sou um dos colaboradores e aqui eu desenvolvi meu projeto, né? Que teve como título as características biológicas de Trichogramma petiosum em ovos de Rachyplusia nu e Chrysodestes includens. Então, esse aqui é o parasitoide, né? E eu avaliei, né, nessas 2 pragas como foi o desenvolvimento e o parasitismo dessa espécie aqui para o controle dessas outras 2 espécies pragas. Eu sempre gostei de mexer com animais, né? Mas diretamente na agronomia eu achei que os insetos seriam uma boa opção para mexer com animais, né? E logo após o 2º ano que a gente teve aula de entomologia e acabamos fazendo insetário, eu acabei me apaixonando. Então, no outro semestre, quando tivemos a disciplina de pragas, eu fiquei sabendo da Agrimip. Então, eu vim para a Agrimip para tentar entender como funciona essa área e aqui estou. Meu nome é Roberta, eu sou engenheira agrônoma formada pela Unesp e fui estagiária do Agrimip durante todo o meu período de graduação. Entrei aqui em 2019 e anteriormente eu trabalhava mais com controle biológico de mosca branca e hoje eu sou aluna de pós-graduação do programa Agronomia e Proteção de Plantas e ainda trabalho na Agrimip, atualmente mais com controle químico. Então é uma longa jornada no Agrimip desde 2019. A professora Regiane sempre foi uma inspiração muito grande para mim e é um dos motivos de eu ter me interessado pela área. Primeiro eu me interessei pela carreira dela e depois me apaixonei pela área. Hoje eu trabalho com o bicudo do algodoeiro, sou aluna de mestrado e o foco do meu projeto é avaliar populações suscetíveis de bicudo do algodoeiro. Então nós temos uma população referência no laboratório que é a população suscetível do projeto, como vocês podem ver aqui. E a gente vai comparar ela em relação a outras 2 populações, uma de Paranapanema e uma de Presidente Prudente. A gente vai avaliar principalmente em relação ao Malathion, que é o produto mais utilizado atualmente pelos cotonicultores, e é um problema, porque é um produto extremamente tóxico e também que pode selecionar populações à resistência, porque não existe uma rotação adequada das moléculas. Então esse é o foco do meu trabalho, eu vou estudar outros 5 produtos e avaliar se eles são tão eficientes quanto o Malathion e menos tóxicos e se existe essa seleção de populações à resistência. Meu nome é Marina, eu sou aluna de mestrado aqui do programa de pós-graduação em Agronomia e Proteção de Plantas, mas eu entrei na Agrimip em 2019, eu entrei como estagiária, né, durante a minha graduação e durante meu período de graduação eu trabalhei com a lagarta do cartucho, a Spodoptera fugiperda. Então eu fiz uma iniciação científica aqui na Agrimip, eu tive a oportunidade de fazer com a FAPESP. Então eu trabalhei com óleos essenciais de plantas,
no controle da Spodoptera frugiperda e estudei a seletividade desses óleos ao parasitoide, né, da Spodoptera, o Telenomus semus. Atualmente no mestrado eu trabalho com a traça do tomateiro, a tuta absoluta, que é uma praga-chave, né, da plantação de tomate atualmente. É uma praga de muito difícil controle, pois é uma praga que ela fica dentro do parênquima foliar. Então é muito difícil atingir essas lagartas. E é uma praga que já tem diversos casos de resistência registrados, há mais de 17 grupos químicos, com mais de 60 casos registrados no mundo. Então é uma praga bem chatinha, vamos dizer, né? E agora eu vou estudar então a interação, né, a integração do controle biológico, né, com um parasitoide, que seria o Trichogramma pretiosum, que é um parasitoide de ovos, de tuta absoluta, e o Crisopídeo, que é um predador. Então eu vou estudar a integração desses dois agentes de controle biológico para o manejo integrado dessa praga-chave do tomate. Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela, sou graduanda do 3º ano da Engenharia Agronômica aqui da Unesp Botucatu e faço parte do AgriMIP, Grupo de Manejo Integrado de Pragas Agrícolas. Eu entrei no grupo em janeiro de 2023, eu iniciei minhas atividades na parte do laboratório ali, na criação e manutenção de insetos da ordem Lepidoptera, como por exemplo a Spodoptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho, Chrysodestes, Raciplusia, de grande importância aí agronômica. E em fevereiro de 2024, esse ano, eu subi para o módulo. E aqui eu auxiliei em algumas atividades com mosca branca, trips, cigarrinha do milho, também de grande importância. E atualmente eu mantenho a criação de Diaphorina citri, que é o psilídeo. É um inseto que transmite o greening, que é uma doença de grande importância para a citricultura. E aqui a gente tem o ciclo todo do inseto, desde gaiolas para postura de ovos, ninfa e adulto. A gente mantém o inseto com plantas de murtas e a gente realiza pesquisa, fazemos ensaio para ajudar o produtor aí nessas questões, como sendo um inseto de grande importância. A gente vê aí problemas, produtores tendo que erradicar pombar. E é isso, se caso alguém queira conhecer, saber um pouquinho mais do AgriMIP, a gente está de portas abertas, venha nos conhecer!